Você sente que precisa agradar todo mundo, que tem medo de ser julgada, se machuca facilmente quando alguém te ignora ou não te escolhe? Talvez o problema não seja falta de autoestima, falta de força ou falta de capacidade. Talvez exista uma ferida emocional silenciosa influenciando suas decisões, seus relacionamentos e até os seus resultados financeiros. E hoje eu vou te mostrar 3 comportamentos que podem indicar que você carrega uma ferida da rejeição. E no final vou te ensinar um exercício simples para você começar a romper esse ciclo. E antes de começar, eu quero que você entenda uma coisa, que a rejeição, ela não começa necessariamente quando alguém te rejeita. Muitas vezes ela nasce quando você se sentiu não vista, não ouvida, não entendida, não valorizada ou não aceita em algum momento da sua história, principalmente ali na sua infância, em algum momento ali da sua história. E quando essa dor ela não é tratada, ela continua influenciando sua vida sem que você perceba. E, infelizmente, quem carrega a ferida da rejeição, ela desenvolve um comportamento enorme de aprovação. Talvez você conheça ou tenha alguma amiga que você já percebeu que talvez ela tenha essa necessidade de aprovação, ou talvez até você mesmo. Você percebe que você muitas vezes você tem essa necessidade, você age com essa necessidade de ser aprovada. Quem tem a vida da rejeição, ela diz sim, querendo dizer não. Aceita situações que a machucam e fica calada, mas não fala. Faz de tudo para não decepcionar as pessoas. Mas sabe o que acontece? Ela acaba se abandonando para ser aceita. Talvez você está agindo assim, você está se abandonando para ser aceita. Faz tudo para todo mundo para ser aceita. Mas tem muitas coisas que talvez você não gosta de fazer. Não se posiciona porque você quer ser aceita o tempo todo. Essa necessidade de aprovação. E quanto mais tenta agradar, mais vazia se sente por dentro. Você vai perdendo a sua identidade. E hoje eu quero que você faça uma reflexão. Quantas vezes nessa semana você fez algo apenas para não desagradar alguém? Anote essas situações. Esse é um dos primeiros passos para você começar a recuperar a sua identidade. O segundo comportamento, você tem medo excessivo de julgamentos. Sim, você tem muito medo disso. E muitas mulheres têm sonhos, projetos e propósitos, mas não conseguem avançar porque têm medo da opinião dos outros. Exatamente. Talvez você é uma pessoa que gostaria muito de começar a trabalhar com a internet, a gravar conteúdo, mas está ali, ó, se prendendo no julgamento, no medo de ser julgada, porque você sim, de fato, tem a ferida da rejeição, possivelmente, e você não quer ser julgada. Pelo contrário, você está sempre buscando a necessidade de aprovação. Então, se você recebe uma crítica, alguém fala alguma coisa, você fica muito mal por isso. Porque você vive o tempo todo querendo ser aprovada. E muitas pensam assim: o que vão falar de mim? E se eu errar? E se eu não for boa nisso o suficiente? Então, na verdade, muitas vezes não é nem o medo do julgamento, e sim o medo de viver a rejeição. Essa é a verdade. Agora eu quero que você faça um exercício. Pegue uma folha e escreva. Escreva assim, ó, essa folha, um caderno, pega um caderninho e escreva lá. O que eu faria hoje se não tivesse medo da opinião das pessoas? Escreva isso. O que você faria hoje? E eu tenho certeza que a resposta, ela vai revelar exatamente onde você está se limitando. E aí você vai perceber aonde você está se limitando. Então, pega esse caderno, uma folha e escreva o que eu faria hoje se não tivesse medo da opinião das pessoas. E o terceiro comportamento é: você sempre se sente insuficiente. Exatamente, você está sempre se sentindo insuficiente
para tudo. Tudo que você faz não é bom. Tudo que você faz não é suficiente. Você não se sente suficiente no trabalho, você não se sente suficiente como uma mãe, como no seu relacionamento, né? Não é o suficiente, nada que você faz é o suficiente. Então, é sim um traço da ferida, sim, da rejeição. Então, mesmo quando você conquista algo, parece que não é suficiente. Talvez você até ache que você é ingrata, mas não é que você não é ingrata, é a ferida da rejeição. Então, você sempre vai se comparar. Você sempre se cobra mais, se diminui, a ferida da rejeição. Talvez você olha sempre para as outras pessoas e acredita que elas são melhores que você. Você sempre vê as pessoas melhores que você. Isso acontece porque a rejeição ela cria uma mentira interna. Ela cria uma mentira no seu inconsciente. Que eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o suficiente. E aí, às vezes, na maioria, você se permite viver sempre a menos, abaixo dos outros, se colocando para baixo. E enquanto essa mentira ela está sendo alimentada, a sua autoestima continuará sendo afetada. Vai continuar perdendo a sua identidade. Agora eu vou te passar outro exercício terapêutico, que é todos os dias. Escreva todos os dias 3 qualidades suas. 3 qualidades suas, todos os dias. Porque talvez se eu perguntar aqui para você, me diga 5 defeitos seus e 5 qualidades. Possivelmente você vai responder primeiro os seus 5 defeitos. Você vai olhar primeiro para os seus defeitos. E o certo é você olhar primeiro para as suas qualidades. Talvez você vai ter até dificuldade de escrever quais são as suas qualidades. Por quê? Porque a ferida da rejeição ela cria uma mentira interna sobre você, sobre a sua identidade, sobre o que você é. E você vai escrever nesse exercício, tá? Você vai escrever você vai escrever 3 qualidades suas. Pode até parecer muito simples, mas esse exercício ele vai te ajudar a reconstruir a forma como você se enxerga. Então você vai entender como que você tem se enxergado através desse exercício. Então, a raiz do problema. Os comportamentos são apenas sintomas, tá? Esses comportamentos que você tem são os sintomas, porque a verdadeira transformação, ela acontece quando você trata a raiz. E é por isso que nos meus tratamentos, eu não trato somente os sintomas, tá? Eu trato a raiz, é saber de onde que veio, é saber de onde que surgiu, possivelmente, essa ferida da rejeição. Como que foi a sua infância, como que foi o seu relacionamento familiar, né? A sua base familiar, o que você viveu na sua infância, na sua adolescência ou até mesmo na sua idade adulta. Então, o certo é sempre tratar a raiz, de onde começou, de onde possivelmente surgiu. E muitas mulheres passam anos tentando mudar seus resultados sem perceber que existe aí uma ferida emocional comandando suas escolhas. E é por isso que eu sempre digo, você não precisa apenas mudar comportamentos. Você precisa curar a origem deles, a raiz dele, de onde ele surgiu. Se você se identificou com algum desses comportamentos, saiba que existe um caminho para a cura. E foi exatamente por entender isso que eu desenvolvi a sessão Raiz Invisível, que é onde eu ajudo mulheres a identificar a raiz emocional desses bloqueios, a raiz emocional de todas as feridas que possivelmente ela pode ter na vida dela, que está bloqueando ela, que está travando ela de avançar. E ressignificar experiências e reconstruir também ou construir uma nova identidade. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você esconde a sua dor. Não é isso. Ela vai acontecer ou ela acontece quando você trata a raiz dela. Então, se esse vídeo falou com você, deixa aqui nos comentários se você se identificou com algum desses 3 comportamentos que eu falei sobre a ferida da rejeição. E compartilhe este vídeo com uma mulher que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva aqui também no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre cura emocional, identidade, autoestima,
finanças e também no meu desafio de 180 dias, que eu estou gravando diariamente aqui conteúdos para vocês. E eu quero deixar aqui uma mensagem de reflexão para você. Aquilo que você não cura continua influenciando a sua vida. Mas aquilo que você decide enfrentar pode finalmente ser transformado. Tchau, até o próximo vídeo.